Bom dia a todos. Estamos aqui, vamos começar. Primeiro agradecer, né, a presença virtual de todo mundo aqui. Nosso último evento do ano, como a gente tradicionalmente faz, termina o ano com uma retrospectiva e já pensando um pouquinho o que a gente espera do ano que vem. Para quem não nos conhece, né, nós somos um escritório essencialmente focado no mundo tributário e a gente sempre se preocupou em tentar trazer uma tradução mesmo dessa nossa legislação muito complexa, né, e difícil para ações pragmáticas para o dia a dia. Então a gente tenta, né, justamente ser direto ao ponto e a gente tenta trazer isso nesse tipo de evento. Hoje é um evento difícil, porque a gente costuma tentar trazer muita notícia num evento só, e cabe aqui um pouco a minha velocidade e a didática da Fernanda a gente conseguir fazer isso, né? Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Matheus Bueno, essa é a Fernanda Laís, a gente é sócio aqui do escritório já há 6 anos, e este já é o sexto ano que a gente faz uma retrospectiva, né? Como a gente está para começar agora. Então, é muita coisa, mas a gente basicamente dividiu em três grandes capítulos, né? Não dá para deixar de falar de reforma tributária. Quem nos acompanha há um tempo viu que a gente, nos eventos anteriores deste ano, a gente já falou bastante disso, né? A gente, inclusive, a gente já tinha uma newsletter que era bimestral, a gente lançou uma newsletter uma outra bimestral, então passou a ser mensal os nossos informativos este ano, e uma focada só em reforma tributária. A gente tem bastante conteúdo sobre isso já. Inclusive, eu costumo recordar que o primeiro evento nosso, em 2019, foi sobre a reforma tributária, quando ainda era aquelas PECs 45 e 110. Então, a gente. A Fernanda não muda, eu fui ficando com o cabelo mais branco, mas a gente está sempre falando de reforma tributária, né, Fernanda? Faz muito tempo já. Então a gente tem acompanhado bastante isso e não dá para ser diferente aqui, né? Então a gente tem um capítulo, e boa parte dos slides aqui falando desse tsunami que vai aí pegar todo mundo daqui a pouco, né? O segundo capítulo, a gente também tenta, né, de forma pragmática, dar para vocês o que a gente sempre, né, nos temas que são valiosos, sempre o que a gente acha que é uma ação necessária, né, algumas recomendações, né? E um pouco de bola de cristal, a gente tenta mirar o que pode acontecer já para o ano que vem, né? E para o futuro em si. Vou começar propriamente o conteúdo, e aí vocês vão perceber que a Fernanda e eu, a gente está acostumado a trocar bastante figurinha e trocar bola aqui, então a gente não tem necessariamente um script muito bem definido. Os comentários vão de acordo com o que a gente tem visto das perguntas e o que a gente tem nos recordado. E esse é um mundo muito dinâmico, né? A gente tem dezenas, literalmente, de notícias do mundo tributário todo dia, né? A gente aqui no escritório tem, inclusive, esse ano lançou uma comunidade no WhatsApp. Depois, se vocês receberem o material, vocês vão ter o link para, se quiserem, entrarem lá, onde a gente já fazia, né, desde sempre, há muito tempo, um clipping diário para o consumo da nossa equipe aqui. A gente sempre acreditou que ser bom tributarista é você estar bem informado, né, saber contabilidade, o estudo, mas estar bem informado. E aqui não vai ser exceção. Antes do evento hoje, eu já estava lendo alguns jornais aqui, já tem muita notícia sobre a tributação de dividendos. Hoje o Lula deve sancionar essa lei. Então, o ponto é, tem muita novidade, a gente vai tentar se consolidar aqui, e isso vai ser parte da dinâmica do evento. Então, vamos lá para a primeira parte, reforma tributária em 2025. Parece mais de um ano em um ano só, né, Fernanda? É, Você quer comentar alguma coisa especificamente sobre esse slide? Eu posso já Não, pode seguir. tá. Bom, eu tô brincando, né? Dizendo que parece mais de um ano, porque se a gente volta em janeiro e pensa onde a gente estava, a gente nem lei complementar tinha ainda, né? A lei complementar 214 já tinha sido apreciada no Congresso, né? Na Senado e na Câmara. Como a gente deve recordar, uma lei complementar, ela é mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária, só que ela é muito menos difícil do que uma emenda constitucional, aquilo que é a reforma tributária, né, o nascedouro dela mesmo lá em 2023, né, justamente dezembro de 23. Então, todo final de ano, o Brasil, no mundo tributário, né, tem sempre uma emoção. A gente está sempre aqui combinando as nossas férias divididos entre vai ser um período fácil ou não, e a nossa experiência diz que sempre tem novidades surgindo de Brasília, e não é exceção aqui na reforma tributária, né? A gente, em 23 de dezembro, saiu a emenda constitucional, e dezembro de 24 saiu o projeto de lei aprovado de lei complementar, mas o Lula só sancionou, se não me engano, 17 de janeiro, né? E essa lei tem lá os seus 15, 40 artigos, né? É como se fosse um grande novo Código Tributário Nacional focado nos novos tributos. Quais novos tributos? Essencialmente IBS e CBS. Por quê? Porque o imposto seletivo, que é um outro tributo novo que surgiu na reforma, ainda depende de uma nova lei, né? A princípio, é parte já, com um spoiler, do que vai vir em 2026. Eles têm que aprovar essa lei porque
o cronograma fala dele começava ali em 2027. Mas, né, voltando para o ponto aqui, a gente teve esse grande marco no início do ano, com esses 540 artigos, e a gente está os últimos 12 meses decifrando o que está escrito lá, porque tudo, né, vem dali. A gente espera que outras leis venham em cima daquilo, mas uma das premissas da reforma é que o IVA, né, ou agora o IVA Dual, né, o IBS e CBS são irmãos gêmeos, né, então eles têm as mesmas regras, né. Então, não dá para a Receita Federal ou os outros órgãos de fiscalização e arrecadação tentar inventar muita moda, né? A premissa da reforma tributária, como a gente fala sempre nos eventos, era simplificar a vida do contribuinte e parte dessa simplificação vinha de uma base única, né, de normas, né? Então a gente naturalmente vai esperar muita regulamentação, mas o cerne está ali e o tamanho, né? Esses 540 artigos são prova disso, né? Se você pegar e comparar isso com talvez a Lei Candir ou o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 214 supera em muito eles, né? Ela ainda não ganhou um apelido, né, Fer? Mas, enfim, a gente está chamando ela de Lei Complementar 214, que é a grande regulamentação da reforma. Mas ela não é a única, né? Tem também um outro projeto, que é a segunda metade aqui do slide, que é um projeto de Lei Complementar 108, que daria, vamos dizer assim, mais cores, né, para outros temas, essencialmente o IBS, né? O IBS já tem muitas regras junto com o CBS lá na Lei Complementar 214, mas nesse PLP 108 espera-se muito sobre o IBS. Por quê? Porque recordando que a reforma tributária, esse novo tributo IBS, ele é compartilhado entre os estados e os municípios. Então, quando a gente fala de CBS, é até mais fácil a reforma entrar em campo com a CBS, porque é só, entre aspas, a União Federal, né, arrecadando, usando as regras, mas já ela arrecadando. Quando a gente fala do IBS, a gente tem lá os 5.500 municípios e os 27 estados para se unificarem. E esse PLP já deu muita discussão durante esse ano, né? Já houve, inclusive, ações judiciais na briga entre ali as entidades representativas dos municípios para saber como é que seria a composição do comitê gestor, que oficialmente até já existe, né? Já tem CNPJ, já tem até inclusive website, mas ele está meio capenga, ele só está com os 27 membros dos estados, né? Basicamente os secretários da Fazenda ali, seus representantes, porque os municípios ainda estão discutindo qual é o quórum, como é que eles vão fazer para compor esse órgão, né? Então, já temos, né, passado um ano da regulamentação, já temos muita cor daquilo que a gente começou o ano ainda tateando para ver o que ia acontecer. Então, já dá, né, para a gente fazer, e aqui eu digo algo do que a gente fala um pouco no final, já dá para a gente ajudar muito, né, os nossos negócios a entender o que a reforma vai impactar. Por quê? Ah, falta imposto seletivo, falta o IBS, falta alíquota, mas a gente já tem, né, para alguns temas aí, talvez mais de 95% das regras já estão colocadas, né? Como vai ser o dia a dia, o operação assistida, a gente vai ver daqui a pouco, mas já tem, no meu palpite aqui, já tem a regra bem conhecida, né? E falta agora o teste da vida real, mas já dá para a gente se antecipar, e isso é parte do que foi o ano de 2025, né? Muita novidade no tema reforma tributária. Eu acho que continuando o que foi 2025, a gente chega nas notas técnicas, né? Porque nós tivemos, então, a Lei Complementar 214, que trouxe essa grande casca do arcabouço normativo do IBS e da CBS. E aí, a gente sabe que dentro do cronograma que já está posto, o teste do IBS e da CBS começam em 2026. E para esse teste acontecer, acho que a grande novidade de 2025 foi a adaptação de sistemas para fins de emissão de notas, NFA, nota fiscal de serviço, com esses novos campos de IBS e de CBS, que é o que o governo pretende testar para fins de determinar quais serão as alíquotas parâmetro. Para isso acontecer, precisaram ser editadas as tão famosas já notas técnicas, né? Notas técnicas que foram então, expedidas tanto no campo da NFE quanto no campo da nota fiscal de serviço. E essas notas técnicas serviram, para além da alteração do layout da nota fiscal, né, com a criação dos campos de IBS e de CBS, com a criação de novos campos e novas classificações que vão nos ajudar a começar a navegar por esse novo cenário da reforma tributária
especialmente no que se refere à apuração assistida. Então, nós vamos ver as notas fiscais trazendo o CST, trazendo o CECLASTRIB, que são dois códigos que vão trabalhar em conjunto para fins de determinação da regra matriz tributária aplicada a uma operação específica. Então, nós estamos diante de um momento em que nós precisamos, né? Nesses últimos meses aqui de 2025, as empresas estão muito dedicadas à alteração dos seus sistemas, então, para adequação a a essas notas técnicas. Mas em 2026, e aí já dando um spoiler aqui do meu lado, nós vamos estar muito dedicados a mapearmos novos cenários de negócio, né, de modelo ali dos diversos cenários da nossa operação, para que em cima desses cenários a gente consiga aplicar essas novas regras tributárias. E para isso, o CST e o Seclastrib vão trabalhar bastante a favor do contribuinte. Então, é, acho que teve esse trabalho em 2025 dos contribuintes, mas também houve um trabalho do lado, especialmente dos estados e dos municípios, de adaptarem ou não os seus sistemas de emissão de nota a esse grande modelo nacional, então, que foi trazido por essas notas técnicas. E aí eu chamo a atenção especialmente dos prestadores de serviço que estão aqui nessa manhã de hoje, para verificarem junto aos municípios onde vocês emitem nota se haverá essa substituição do sistema municipal que era utilizado para emissão de nota fiscal de serviço por esse modelo, por esse ambiente nacional de emissão de nota fiscal de serviço. Então, tem estados que a gente esperava que fossem seguir ali a sua rotina, né, o seu modelo, apenas trazendo uma ou outra adaptação, como foi o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, e a gente já viu que isso não aconteceu. Preferiu-se adotar, então, o padrão nacional. Então, essa é uma lição de casa importante que pode ser feita, deve ser feita em 2025 para que vocês emitam nota corretamente em 2026. E falando um pouquinho de 2006, é isso, é o grande período teste. Então, a gente tem esses sistemas adequados, emissão de notas com IBS e CBS calculados, e acho que é uma grande novidade que foi trazida aí por uma das últimas notas técnicas emitidas foi a necessidade de imputação desse valor do IBS e CBS na EFD, ICMS e IPI. Então, apesar de o valor do item não ser alterado, ou seja, não vai, o valor da mercadoria, vamos dizer assim, ele não vai ser acrescido de IBS e de CBS, mas o valor do documento fiscal vai trazer essa soma. Por quê? Porque isso facilita a vida do governo de enxergar o valor de IBS e CBS, a partir do qual ele vai calcular as alíquotas parâmetro lá no final de 2026, para que, a partir de 2027, a gente já apure CBS integralmente. Então, acho que trabalhamos bastante em 2025 em cima de sistemas, mas a ideia é que a partir de 26, então, a gente passe a trabalhar em cima de planejamento mesmo das operações. A gente sempre comentou aqui, né, que a granada sem pino nesse final de 2025 era realmente ter o seu sistema, né, sintonizado ali, calibrado para não deixar passar, porque a gente, entre as perguntas que vieram, Fê, vieram até algumas que, será que a reforma vai ser adiada, né? Tipo, a gente está já molhando o pé aqui com a água do tsunami e ainda existe esse certo temor, né? Mas será que vai ser mesmo, né? A minha impressão, né? Se a gente pega o volume de informações que as pessoas, né, os órgãos, as entidades responsáveis está soltando, me parece que eles estão fazendo um trabalho muito forte de convencimento que, olha, vai ser verdade. O período de teste, né, não é que a gente vai adiar, né, esse prazo é para valer. Então, essa é uma primeira impressão. O número de
de empresas no período de teste, né? Todos, período de teste que eu digo, desculpa, o projeto piloto aqui, né, desse ano, cada vez foi maior e eles estão cada vez dando mais evidências de que isso é para valer. Então, ter a certeza que o sistema vai funcionar é uma das grandes preocupações para essa virada de ano, né? E a gente tem até uma enquete já sobre isso. Acho que vale a pena a gente, quando a gente está presencialmente, uma das perguntas que a gente faz no começo, né, no sistema antigo de levantar a mão quem concorda, quem não concorda, saber quem são as pessoas, se elas são da área tributária, da declaração, e como é que elas estão se preparando. Aqui a gente preparou algumas enquetes e a primeira já está nisso, né? A gente está, hoje já é dia 26, a gente está ao mês de Natal no Novo e a virada de chave com o período de teste. Então a gente colocou uma enquete para vocês votarem aqui, para a gente ter um pouco essa percepção. A gente divulga para vocês o resultado daqui a pouquinho, mas acho que algo importante para ser recordado é que isso realmente é um trabalho, né, de vários entes aqui, de vários players da reforma, e mesmo na nota fiscal de serviços, né, que a gente tem toda essa dinâmica de 5.500, mais de 5.500 municípios, como é que eles se adequam? Os últimos números que eu me recordo é que mais de 70% dos contribuintes já estariam dentro de um padrão nacional, né? Algumas prefeituras grandes deixaram seu próprio padrão, mas um disso talvez convide para a gente ter todo mundo padronizado, ou enfim, num modelo só. É, Vale dizer aqui, pessoal, que como a grande lição de casa de 2025 era ou continua sendo deixarmos os sistemas preparados para a emissão das notas fiscais nesse novo layout, em que pese essa seja, né, a grande tarefa, nós sabemos aqui do nosso lado que algumas empresas não puderam, por razões diversas, cumprir com essa lição de casa. E para isso existe uma solução, que é uma solução, vamos chamar de plano de contingência, para um problema que já bate a porta, porque a essa altura do campeonato, muito dificilmente vocês conseguiriam acessar empresas de tecnologia que conseguissem parametrizar IRPs em tão pouco tempo. Então, para empresas que estão com esse problema, que a partir do dia 5 de janeiro precisam emitir notas fiscais com novos campos de IBS e CBS e não se prepararam para isso, nos procurem, porque nós temos parceiros que conseguem oferecer uma solução de contingência mesmo, não é uma solução definitiva, para que vocês tenham algum tempo para depois padronizarem aí os seus sistemas, tá? isso é uma vantagem da nossa prática aqui, né? Como a gente tem acesso a diversos clientes, né? Sabe o homem que aprende a correr dos outros, né? Então a gente já passou por alguns caminhos, né? Alguns caminhos, tem um tal do benchmark, e isso é algo que a gente tem percebido cada vez mais, né? O prazo diminuindo, e essas soluções intermediárias ou alternativas aparecendo. Eu vou colocar aqui, já tem bastante gente que votou, eu vou tentar colocar aqui os resultados para vocês verem. Vocês percebam que já a maioria das pessoas que responderam, né, 26 das 45, ou seja, 60% praticamente, está com o seu sistema ao menos parcialmente adaptado, né? Então a gente tem esses 30 dias aí para ver essa entrega, né? Isso está ao vivo e funcionando, mas para os que não conseguirem, e esses outros 16% que talvez estejam já ainda despreparados, esse é um caminho para se considerar, né? Porque a reforma vai trazer muito disso, né, Fer? Acho que tem tanta coisa para ser alterada, e a vida já é tão ocupada, né, tão atribulada, que eu acho que a gente vai ter que tomar um cuidado para a gente não se atropelar, né, nas demandas, porque o ponto é, né, a mesma equipe que já te ajuda hoje a cuidar do dia a dia, que já é complicado, vai ter que aprender as novas rotinas. Então, vai ter um problema até de oferta, né, de capacidade de mão de obra para ajudar as empresas nesse tipo de coisa. É, então é isso. Eu vou voltar para o resultado dos conteúdos aqui, mas vamos continuar aqui então com outras novidades aqui em 2025 sobre a reforma. Eu acho que, só para finalizar o que aconteceu de relevante em 2025, em termos de reforma, queria destacar a edição do que se chama Glossário da Reforma Tributária do Consumo, que está disponibilizado no ponto .gov e que é um documento que foi essencialmente elaborado, pelo grupo de trabalho da Receita Federal nesse tema. E é um glossário que tende a
a nos ajudar, claro, a interpretar as normas que forem sendo editadas, tal qual já aconteceu com a Lei Complementar 214, mas também nos mostra que a reforma tributária está caminhando, ou seja, que não há uma intenção de que esses prazos sejam prorrogados. Então, a cada normativo que nós vemos editado, as notas técnicas, esse glossário, isso vai apontando sempre para essa implementação efetiva da reforma tributária. Então, acho que vale consultar, o glossário traz aí alguns termos que são usados na lei complementar, definidos, fala um pouquinho do prazo, né, que basicamente é esse grande calendário de transição de um sistema para o outro, traz alguns procedimentos, ainda que bem simplórios, mas enfim, tudo apontando para a efetiva implementação da reforma. Isso é bom, né, Fer? Porque tem tanta novidade. A gente tem aí, por exemplo, o tema da moda agora é se o ICMS, né, vai ter na base IBS CBS. Para quem leu as notícias recentemente, acho que essa semana, semana anterior, acho que teve duas. Acho que Pernambuco dizendo que entraria, né? O IBS e CBS entraria na base de ICMS, já o Distrito Federal dizendo que não entraria em 2026. Então, mesmo os órgãos que são quem daqui a pouquinho já tem que, né, justamente está aplicando isso, ainda tem um pouco de batição de cabeça e tal. E o que a gente vê a Receita, especialmente, sendo muito ativa, criando inclusive vídeos no YouTube, tentando dar o máximo de informação para tentar, né, ajudar essa transição que vai ser algo turbulenta. Do nosso lado aqui, a gente tem bastante conteúdo, como eu já disse, né? A gente, inclusive, tem um site, uma landing page específico para a reforma tributária. Vocês vão receber também no material, mas é o reformatributária.bueno.tex. Lá a gente está reunindo, além desse evento, por exemplo, vai parar lá todos os artigos que a Fernanda e eu, a nossa equipe, tem preparado sobre a reforma e vários desses temas já estão lá. Vocês podem acessar à vontade. A gente vai parar um pouquinho e falar de reforma, mas a gente volta, tá? Não dá para escapar dela. Falar um pouco de outros temas aqui para 2000, justamente nessa transição 2025 para 2026, né? Eu acho que quando a gente pensa, né, nessa passagem de 2025 para 2026, não tem como a gente não dizer que o principal tema é efetivamente a reforma tributária. Então, estamos com as nossas equipes, tanto aqui do nosso lado do escritório, quanto do lado de vocês nas empresas, mergulhados para entender essa nova tributação sobre o consumo, ainda tendo que lidar no paralelo com a reforma sobre a renda, sobre a qual a gente vai falar mais à frente. Mas fato é que a gente precisa ainda parar um pouquinho para pensar sobre o que estamos deixando para trás, né? E aí a gente não consegue fugir de falar um pouco do passivo, porque as empresas, considerando a complexidade que é operar no Brasil, é difícil ter uma empresa que não tenha algum passivo. Então, em que pese o sistema tributário sobre o consumo seja alterado, a gente precisa lidar com o que ficou desse sistema tributário pretérito e também sobre créditos. A gente sabe que hoje as empresas, como um todo, né, de forma geral, elas enfrentam um problema de caixa que é bastante relevante. Estamos vivendo tempos difíceis na nossa economia. Então, pensar no que fazer com esse passivo para que ele não cresça ou para que ele seja de alguma forma equalizado e pensar nos créditos que eu não posso deixar para trás para que eu ajude esse meu caixa e para que eu realmente não deixe dinheiro na mesa, eu acho que é uma lição importante nessa passagem de 25 para 26. Então, a gente sabe que é muita coisa e para isso a gente se coloca sempre à disposição de vocês. Mas quando a gente pensa especialmente em passivo, a gente não pode deixar de falar das transações tributárias que vieram substituir, então, aqueles famigerados programas de parcelamento que tínhamos, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais. Hum, Esse é um instrumento
que, quando bem utilizado pelos contribuintes, pode ser um instrumento de grande economia e de, inclusive, uso de créditos que hoje a gente encontra diversas dificuldades para escoar, seja dificuldades em termos de fiscalização, de imposição ali de barreiras pela Receita Federal, especialmente, de liberação de créditos por parte dos estados. Então, as transações tributárias, elas fazem com que a gente consiga bons prazos de pagamento, bons descontos, possibilidade de uso de créditos vindo lá dos prejuízos fiscais, utilização desses créditos que vocês tenham para com estados ou para com a União. Então, as transações, elas vêm sendo amadurecidas em todas as esferas, e hoje em dia, especialmente ali quando a gente fala de transações individuais, realmente a gente consegue obter muitos bons resultados. Acho que vale a pena vocês voltarem os olhos para os passivos de vocês. Claro que existem aquelas discussões que são relevantes, que a gente entende que tem boas chances de êxito, mas para aquelas que a gente está só tentando ganhar tempo, sabe? Acho que vale colocar essa conta na mesa e ver se realmente vale tentar empurrar isso com a barriga e ganhar tempo e tentar trazer algum caixa, ou se vale a pena brigar ou negociar com as procuradorias para obter essas boas condições. Vejam que eu queria pontuar três coisas aqui. Primeiro, que a gente não deve confundir transações individuais, e eu acho que essas transações individuais são as mais vantajosas, com essas transações que são abertas por edital. Então, especialmente quando a gente fala de teses que vão sendo julgadas de forma desfavorável aos contribuintes, e aí na tela vocês estão vendo alguns exemplos dessas teses, a Procuradoria tende a abrir editais para que vocês transacionem esses valores da derrota, digamos assim. Mas, para além disso, quando a gente volta os olhos para todo o restante do passivo, que não esse vindo desses contenciosos específicos, nós podemos, então, ir pelo caminho da transação individual. Isso também aí na esfera estadual. Agora, para aqueles contribuintes que optaram por esse caminho lá no começo, quando as transações ainda estavam sendo amadurecidas, né, que não eram instrumentos já tão utilizados como são hoje em dia, a gente também tem condições de rever essas transações que já foram formalizadas. Então, há um caminho para isso, né? A gente pode voltar a falar sobre a capacidade de pagamento do contribuinte diante dessas incertezas que o cenário econômico nos traz hoje em dia, e a partir disso, renegociar essas transações que eventualmente já tenham sido formalizadas. Então, acho que essa é uma grande lição de casa para 2026, vocês olharem com cuidado para esse passivo que vem sendo aí arrastado ao longo dos últimos anos. E acho que a palavra arrastada é em todos os sentidos, né? Às vezes você já tem desde o começo um prognóstico não favorável, mas enfim, por questões inclusive de capacidade financeira, você vai jogando para frente porque você, né, quer ganhar tempo com isso. Isso já tem um custo, né? Mas aí a gente lembra que os encargos tributários, a princípio, o maior deles, que é a multa, já vem no começo de uma briga, né? Depois você tem a Selic, e não é a juros compostos. Então, pode existir um certo incentivo financeiro para você justamente adiar a decisão, né? Porque resolvendo antes ou depois, é, a multa e os encargos seriam os mesmos, o que muda é os juros, que é um juro simples, né? Com juros compostos a 15%, né, na Selic, tem uma certa vantagem você segurar a dívida, né? Óbvio, tem contingência, tem um resultado no seu perante credores, tem os custos do custo da briga mesmo, né?
Mas é bom lembrar que, às vezes, mesmo teses que o prognóstico era possível podem se inverter. E do lado do fisco, né, Fer, nas procuradorias, o que a gente vê é que eles têm uma grande predileção por isso, né? É muito mais fácil eles negociarem e receberem isso numa transação do que deixarem isso para o final de contencioso. Então, eles têm, naturalmente, uma inclinação, e o número de teses que tem saído, inclusive não só no nível federal, já é evidência disso. A gente tem uma enquete sobre isso também, né? A gente está perguntando, acho que pode colocar na tela, por favor, Bia, se vocês já fizeram algo sobre esse tema, né, recentemente, em 2024 e 2025. E aqui sobre isso fica as boas dicas da Fernanda, né? Não é que já está feito, que eventualmente ele está, né, vamos dizer assim, permanentemente resolvido. A gente já viu bons casos em que a revisão do que já está transacionado trouxe mais ganho ainda para a entidade. Então, esse é um dos temas que, e eu acho que não vai ser nenhuma tendência, né, de agora, acho que no futuro vai ser algo, a gente, no mundo tributário, costumou ouvir falar de refis, né? Acho que o primeiro refis, se não me engano, é uma lei de 99, já faz agora 26 anos, né? E aí essa moda passou um pouco porque havia, com certeza, uma crítica válida sobre premiar os maus pagadores, né? A transação resolveu isso de forma muito, me parece, essencial ali, né? Já desde o começo, né? Basilar, olha, a gente vai ver a capacidade de cada um, né? A gente não vai dar favor para quem não tem isso. E aí a CAPAG, tudo isso que a Fernanda falou, acho que passa a ser uma variável importante. Eu vou passar para o próximo tema, mas vou deixar para vocês verem aqui o resultado. A gente vê que 15% daqui de quem respondeu já considerou isso, né? Já fez isso, e outros três, ou seja, um terço de quem está aqui com a gente hoje ou já fez ou está considerando fazer uma transação. Ou seja, é realmente muito comum, né, a gente ter esse tipo de situação. Mas, por outro lado, a gente vê que a grande maioria ainda não considerou esse instituto, e é isso, às vezes a gente se vê diante de um passivo muito grande e que nos parece sem saída, e esquece de que a transação pode ser um bom caminho. Mas vamos seguir aqui para falar um pouquinho da recuperação de créditos, essencialmente de créditos aqui de ICMS, que a gente sabe que hoje em dia é tão difícil a gente conseguir aí alguma margem de manobra diante dos estados, e a gente vê que essa margem, se um dia ela existiu, ela vem ficando cada vez mais apertada diante dessa iminência da reforma tributária. E por que que os estados têm dificultado cada vez mais a homologação desses créditos de ICMS? Porque com a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, o que se prevê é um prazo muito longo e com uma correção muito ínfima desses valores para os contribuintes. Então, a gente está prevendo aí quase 22 anos para que esses valores desses créditos acumulados de ICMS sejam devolvidos para os contribuintes depois da implementação integral da reforma, ou seja, 22 anos para frente do final de 2032. E aí com uma correção só de IPCA. Ou seja, se nós não tomarmos providências hoje para tentar monetizar esses créditos, e aí a gente, qual é a novidade, né? Os contribuintes lançavam mão ali de ações judiciais, tentando conseguir com que os estados homologassem esses créditos de ICMS, e a gente sabe que essas medidas dificilmente restavam frutíferas, e isso dependia de muitos acordos ali feitos com os próprios estados. Mas o que que a gente vê de mudança hoje nesse cenário? Justamente essa dificuldade de recuperação desses créditos trazidas pela Lei Complementar 214 e que hoje nos dão novos argumentos para trabalharmos junto ao judiciário. E a partir disso, a gente já vê decisões sendo proferidas no sentido de forçar os estados a homologarem esses créditos, para que os contribuintes possam fazer uso disso antes dessa grande moratória que lhes vai ser imposta. Então, a gente chama atenção, acho que esse é um ponto relevantíssimo. A gente sabe que o estoque
de crédito de CMS é algo assim absurdo. Eu não tenho aqui os quantos bilhões a gente 9 está bi, São Paulo falando. sozinho. Então, acho que vale a pena também nós voltarmos para a mesa e falarmos sobre essa nova tese para forçarmos os estados a liberarem esses créditos o quanto antes. Acho que o recado essencialmente aqui é, se for para brigar, que seja agora, né? A gente vai ver isso nos próximos slides também, a gente fala de teses, mas do lado do Estado, a gente tem um artigo, a Carol e eu aqui do escritório, a gente tem um artigo recente sobre isso. Os números públicos do Estado de São Paulo são de 9,2 bi, salvo engano, de crédito acumulado, né? Isso assusta. Mas para mim o que mais assusta é que o ano passado era 6 bi, né? Então, essa escalada de 6 para 9 subiu 50%. Eu acho que o governador, né, os governadores começam a olhar para isso que está na tela aqui, né, essa regra de transição longa, e perceberam que eles têm um enorme estímulo para fechar a torneira e não soltar o crédito, né? Isso tudo já foi uma grande discussão, né? O Estado tem que homologar, tem toda aqui em São Paulo a gente tem toda a dinâmica do ECREDAC, tudo aquilo e tal, mas mesmo com tudo habilitado, né, e vendo um mercado de compra com até pouco deságio, né, para você conseguir transferir esse crédito, né? A gente tem os exportadores essencialmente, né, os exportadores com muito crédito, esse problema todo. Então, se for para a gente brigar, que seja agora, né, e a gente começa a ver essas decisões que a Fernanda comentou com mais frequência, porque depois vai ficar realmente difícil, não vai ter mais ICMS para compensar. E diferente da CBS, onde o que sobrar de crédito de PIS/COFINS eu consigo compensar, até que tem uma facilidade, né, união com união ali. Quando eu tenho muito crédito de ICMS, por exemplo, em São Paulo, vai ser difícil, né, é impossível na prática eu compensar com o IPS, primeiro porque a lei não permite. Segundo que o judiciário, nem que ele quisesse impor isso, como é que eu vou fazer para que um outro estado, né, ou um município, que o IBS também vai ser municipal, aceite o crédito de um outro ente, né? Então é uma bomba relógio. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou passar para o próximo tópico, eu vou pedir para a Bia colocar, né? Se é uma enquete justamente sobre o acúmulo de crédito CMS. Se você está nessa situação, né? Acho que o que fica de ação recomendada aqui, ó, reavalie, né? A reforma pretende, né, terminar com esse problema quando a gente vai ter o comitê gestor. Então, vão deixar de passar o recurso dos créditos dos exportadores para os estados falidos, né? Porque a reforma mantém a dinâmica das exportações serem imunes, mas permitiria, né, que a gente está com as regras escritas para isso por enquanto, é que a gente passa a ter ressarcimento direto. Por quê? Porque não vou ter que ir atrás do governador. O próprio comitê gestor vai me dar o ressarcimento. Só que isso só vale a partir de 2029, é, efeito total 2033, né? Até lá eu vou ter que conviver com isso. Então, esse é um tema que a gente tem que desarmar é, essa bomba, senão ela realmente vai explodir no nosso colo. Vou compartilhar aqui os dados com vocês, mas já vou passar para o próximo tema para a gente não se perder na programação aqui, que de novo é recuperação de crédito, né, Fer? Exato. Quando a gente fala a gente vai falar um pouquinho das teses que foram julgadas, né, em 2025 e do que ainda é possível fazer com relação a algumas delas. Por que que a gente faz esse lembrete? Depois, ainda mais para frente, a gente vai falar daquelas teses que tendem a ser julgadas ou que nós esperamos sejam julgadas em 2026. Porque a gente não pode esquecer que a cada dia que passa, falando aqui essencialmente de PIS/COFINS, ICMS e ISS, a cada dia que passa, o valor dos créditos que nós poderíamos recuperar através dessas teses, eles diminuem. Porque quando a lógica é, quando você impetra um mandato de segurança, vou usar essa medida padrão aqui, nós temos a possibilidade, se ganhadores, de recuperar 5 anos para trás desse mandato de segurança e o período futuro. Só que esse futuro tende a ser cada vez mais curto, porque quando a gente fala de PIS/COFINS, o PIS/COFINS morre no final de 2026. E o ICMS e o ISS vão morrer lá no final de 2032. Então, os valores a serem recuperados, hoje em dia, a cada dia que passa, são reduzidos. Então, vale a pena vocês checarem também se todas essas teses já foram utilizadas pela companhia. Se não forem, usem, impetrem aí os seus mandados de segurança ou ajuizem suas ações o mais rápido possível, para que, de novo, vocês não deixem nenhum dinheiro na mesa. A gente costuma dizer que o valor desse ticket ele é muito baixo, né? Para que vocês não corram aí o risco de ganhar nessa loteria futuramente. Isso é um alerta que a gente fez a primeira vez no evento, salvo me engano, em setembro do ano passado, né? E a gente vai ver algumas das teses aqui.
né? Então, ou seja, se a tese é de PiscoFins, como ele morre, é, a gente tinha, se em termos do ano passado, a gente tinha 7 anos para recuperar, os 5 anteriores e mais os dois para frente, os dois últimos de PiscoFins. Passou um ano e essas teses são as mesmas. A gente não teve um prognóstico, "Ah, agora vai, melhorou, tal." É a mesma tese, só que o valor envolvido diminuiu, né? E cada mês que passar, isso tende a ocorrer. Essencialmente, em tese, eu poderia tentar com essa tese, né? Se não julgada definitivamente, com modulação o que for, até, se o PiscoFins morre em 2026, até 2032 eu poderia entrar com uma tese dessa para recuperar 2026 até 32, os 5 anos para frente. Só que entrar com essa tese no último dia significa recuperar um mês só de PiscoFins, né? Então, o recado aqui essencialmente é: vamos atrás disso, porque o trabalho é o mesmo e a vantagem só vai reduzir. Então, assim como a gente mencionou com relação ao ICMS acumulado, o tempo está contra a gente agora, nessas teses, né? Então, só fazendo uma breve retrospectiva aqui das principais teses que foram julgadas em 2025, a questão da incidência das contribuições previdenciárias sobre um terço de férias, ele nem foi um tema julgado efetivamente em 2025. Veja que esse é um tema de julgamento de 2020, mas que só agora, em 2025, nós tivemos encerrada a grande discussão sobre a modulação dos efeitos dessa decisão, tendo ficado decidido que essa decisão ela passava a valer a partir de agosto de 2020. Por quê? Porque antes disso, nós tínhamos um cenário de jurisprudência completamente diferente. A jurisprudência ela era favorável aos contribuintes. Então, a incidência da contribuição previdenciária, ela passa a ser constitucional, né? Ela tem efeitos, esse julgamento do STF, a partir de agosto de 2020. O que fica como lição de casa? Vocês checarem essa questão da limitação temporal das decisões que vocês obtiveram. Porque o que aconteceu com muita gente? As decisões foram sendo proferidas depois de 2020, de forma a fazer com que os contribuintes retomassem esses pagamentos de uma forma antecipada com relação àquilo que veio a ser definido depois pelo STF. Então, vale checar essa questão da limitação temporal para ver se não tem nenhum valor sendo deixado na mesa e vocês conseguem fazer isso depois via ação rescisória, por exemplo. Até uma transação, se tivesse esses valores, É uma transação poderia também. sim, né? Então, essa foi uma novela, né? Quantos a gente não discutiu, porque, enfim, né? Se a gente voltar, talvez teve evento sobre isso aqui já no escritório. Mas era uma tese que estava super bem, né? Depois houve uma virada de mesa, e aí ficou aquela confusão toda, e a gente está aqui em 2026, praticamente, alertando disso. Mas o que acontece é que muita gente aproveitou disso. Houve até, acho que alguns corajosos que, como a jurisprudência era muito positiva, né, nem buscaram socorro judicial e aproveitaram o crédito. Depois o STF jogou contra e agora ele corrigiu parcialmente isso com essa modulação. Então, não duvido que tenha empresas com transações com valores ligados a essa tese lá dentro, então seria passível de discussão se tiver esse período aí sendo afetado. Outro julgamento que aconteceu esse ano, né, o Brasil sempre, né, esticando a corda até onde dá, foi o default que, né, lembrando, o DIFAL sempre existiu na Constituição anterior, estava ligado a uma distribuição do ICMS entre vendas interestaduais, mas ele existia inicialmente para quando você tinha uma venda de um ativo, né, para um consumidor que era contribuinte do ICMS e de outro estado. Ou seja, o DIFAL existia se você tinha venda interestadual para contribuinte que fosse consumidor final. Como o e-commerce, né, e tudo isso cresceu muito, em 2015, uma emenda constitucional possibilitou que existisse o DIFAL mesmo nas vendas para consumidores finais, pessoas físicas, vamos dizer assim, né? E aí houve uma grande corrida dos estados para buscar essa arrecadação. É, Parte do problema aqui nasceu porque discutiu-se, né, o alcance dessa emenda constitucional e a lei complementar, e aí o Supremo, o Judiciário primeiro disse que, ó, não, mas falta uma lei complementar que veio só em 2022, só que ela foi uma lei que o Congresso aprovou, para variar, né, em dezembro de 2021, se não me engano, só que o presidente, na época, só a sancionou em janeiro, e aí houve uma grande discussão. Bom, se o Judiciário diz que para cobrar isso aqui precisava de uma lei complementar,
e ela só veio em 2022, ainda que em janeiro, poderia haver a cobrança desse default durante todo o ano ou não, né? É, e essa foi uma tese que, para os tributaristas, parecia um grande alvo, né? Houve um apetite, porque é uma tese muito simples, né? É o princípio da anterioridade. Olha, a lei vale a partir da sua publicação, não existe lei enquanto não sancionada e publicada. Então, se aconteceu em janeiro, esse estudo deveria ser respeitado. Só que do lado judiciário sempre houve, né, um jiu-jitsu jurídico ali para tentar acomodar e, né, acabaram jogando, "Não, olha, mas já existia esse tributo e tal, acabam aplicando a anterioridade não anual à nonagesimal. Mas aí ficou uma discussão, putz, mas e quem entrou com a ação, né? A gente teve durante esse 2025 finalmente o julgamento disso, né? E modularam para dizer até quando você deveria ter entrado com essa ação para recuperar. Direto ao ponto aqui, quando a gente preparou o evento, a gente não quis deixar de falar desse assunto, né? Porque ele é muito valioso para muita gente, varejista e tal. Mas a gente acreditou que não tem muito que a gente talvez recomendar para quem eventualmente não tenha feito, não só pela materialidade, mas porque sendo ICMS e venda para consumidor final, tem uma grande discussão de se eu já vendi e não aproveitei essa tese, eu teria dificuldade do artigo 166 do CTN, né? Como é que eu comprovo que eu não repassei isso no preço ou que eu estou autorizado pelo meu cliente a recuperar isso, né? Então, tem diferente dos outros lados que a gente sempre coloca uma ação recomendada, aqui o que a gente achou importante é trazer para vocês o veredito, né? Então, quem acompanha esse tema vai lembrar de 4 anos atrás o que estava acontecendo e a gente tem esse capítulo final aqui da última temporada do DIFAL no STF, onde a modulação foi fixada. Então, quem já tinha ação, finalmente sabe o que vai acontecer com ela, né? Se ainda já não teve o julgamento desses termos. Quem eventualmente teve um julgamento diferente pode até revisar com base no que o STF colocou, mas tem esses marcos aí para vocês prestarem atenção para não deixar passar nada. É, outra novidade de 2025, eu vou tentar passar rapidinho aqui, Fer, mas foi o IOF, né? Acho que o IOF foi um exemplo gritante de como a gente teve muita novidade tributária em 2025 e, infelizmente, boa parte delas tentando arrochar, deixar a nossa vida um pouco mais cara, né? O governo está muito atrás de receitas e buscando onde pode. A gente teve aqui já no segundo semestre vários novos fatos entrando com base de IOF. IOF é aquele tributo que, como a gente bem lembra, ele não está sujeito a todos os controles, os princípios constitucionais, então ele pode ser alterado sem lei, via decreto, e não precisa responder à anterioridade, né? Então ele naturalmente não pode retroagir, mas ele pode começar a valer já a partir do decreto. E aproveitando disso, o executivo soltou as suas novidades. Elas foram muito debatidas, houve um julgamento, né? Houve uma reação muito negativa, então quem olhar no detalhe, vai ver que a primeira versão do decreto foi substituída por uma segunda, depois houve uma terceira, mas o governo foi tentando adequar ali, entender onde ele podia cobrar. E um capítulo importante que acabou acontecendo nesse tema foi que o Supremo foi instado a se manifestar sobre pode esse tributo, que tem uma natureza gritante, extrafiscal, servir para arrecadação, né? E o julgamento foi, a meu ver, ruim para o contribuinte, mas positivo para o governo, porque o ministro Alexandre, na decisão dele, disse que, olha, não dá para eu negar o caráter arrecadatório de um tributo como esse. Então, por mais que tenha sido evidente, né, a finalidade do governo ali de, olha, eu sei que eu estou afetando o mercado os efeitos extrafiscais são irrecusáveis, né, inescapáveis, mas ele também serve para arrecadação, né? E isso foi, de alguma forma, validado pelo Supremo, o que deixou o mercado muito, né, em compasso de espera para ver, bom, mas então ele sempre pode ser uma válvula de escape quando o governo não consegue algum projeto de lei ser aprovado, que foi o que aconteceu com a outra MP, né, aquela MP 1303 de mercado financeiro e tal, quando ela não foi aprovada pelo Congresso, né, hoje, né, tentando juntar muitas coisas que aconteceram esse 2025, hoje, 26 de novembro, a gente deve ter sancionado a lei da questão da tabela, dos dividendos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, junto com ela, o Congresso, na mesma semana, embora tenha aprovado esse projeto de lei, né, era projeto de lei, reprovou uma MP do mercado financeiro, a MP 1303. Imediatamente já veio, né, vieram os rumores de que o F talvez fosse uma válvula de escape, o governo talvez fosse buscar alguma coisa ali. Por quê? Porque a gente viu durante esse ano essa grande turbulência em volta do tema, idas e vindas, e no final o governo conseguindo manter um decreto, né, mexendo até com seguro, câmbio, outras coisas, e o Supremo validando esse tipo de iniciativa. Então, não dá para imaginar que a gente não possa ver no futuro isso ter outros reflexos, né? Outros governos ou presidente atual se reeleito podendo usar mais o F com essa finalidade arrecadatória, algo que foi muito valioso aqui para o nosso mundo tributário.
E aí, aqui nesse ponto, eu acho que a gente começa a entrar num tema bastante interessante e paralelo à reforma tributária do consumo, que é a reforma tributária dos rendimentos. A gente vai falar do julgamento de um tema importante aqui pelo STF, que é o pagamento de JCP retroativo, né? E que vai linkar com o nosso próximo tema, que é justamente a tributação dos dividendos. E por que que e a gente está falando aqui, né, de remuneração de capital, tanto via JCP quanto via pagamento de dividendos, e eu acho que esse é um tema bastante importante para os contribuintes para ser olhado junto com a reforma tributária, especialmente pelo setor de serviços. Mas vou parar aqui, porque senão também minha cabeça já começa a ir longe. Mas vamos falar primeiro do julgamento aqui pelo STF. Tem uma enquete aqui, eu vou pedir para a Bia colocar para a gente pôr na tela sobre o JCP, né? Esse tema do JCP, ele é antigo, né? O JCP foi criado no Brasil em 95, né? O histórico dele é que a gente tinha até então, antes do Plano Real, correção monetária de balanço e resultado de lucro inflacionário, e muita gente acredita isso uma medida de compensação pelo fim da correção monetária de balanço. Basicamente, o que isso significa? Olha, o sócio, ao decidir deixar lucro na empresa, ele está possibilitando que a empresa deixe de recorrer ao mercado para fazer dívida, né? É como se ele estivesse emprestando para a empresa. Então, o JCP justamente foi criado com essa natureza de, olha, vamos remunerar o sócio por ele ter a- abrido mão ali do seu resultado, e em vez de receber dividendo, deixar o lucro na empresa. Então, tem todo o regramento ali de como aplicar a TJLP sobre o lucro o PL do exercício, e você ter os colchões de resultado corrente ou acumulado e tal. E uma tese que sempre ficou pingando ali foi, olha, mas eu preciso fazer isso só no ano corrente ou posso voltar a anos anteriores, né? É, eu sempre que estudei esse assunto, eu me inclinei, né, do lado dos que sempre defendiam que, olha, isso é uma opção do contribuinte, e desde que eu pudesse cumprir as condições na ocasião do período base e no momento do pagamento, eu estaria liberado de fazer o JSP retroativo. Mas houve uma oscilação da jurisprudência, né? A gente viu especialmente no CARF, com essas mudanças todas que nem são de 2025, mas tem reflexo esse ano de voto de qualidade, tudo isso. A gente viu o CAF oscilando um pouco entre ser favorável e não. E o judiciário dando boas provas, né? Mas se faltava um julgamento de alguma de certa forma abrangente que, né, convalidasse a regra. E esse veio inclusive, se não me engano, de forma unânime, né? Algo que os tributaristas não estão mais acostumados a ouvir isso, né? Unânime a favor da gente, a gente até desconfia. Mas, se não me engano, foi o que aconteceu mesmo. Então, aqui acho que vale a pena a gente mencionar que, olha, se não feito até hoje, faz sentido olhar. E faz sentido olhar isso em conjunto com o nosso próximo tema aqui. Eu vou colocar na tela, como foi a resposta aqui, mas vocês veem que pouca gente já fez o JCP, né? Ou não utiliza ou ainda não fez, mas vale a pena olhar isso. Por quê? Porque ele é uma das formas que vai existir ainda de você poder remunerar o sócio e ter utilidade na empresa, né? Quando você fala de JCP, se você olhar só um exercício, tudo bem, mas você pode voltar, tem gente que defende, inclusive, voltar mais do que os 5 anos, porque, na verdade, você está fazendo a dedutibilidade agora, né? Então, tem toda uma tese, uma segunda tese que não está julgada no precedente ainda, se até quando eu poderia retroagir. Mas é uma tese interessante e faz sentido a gente falar dela agora, porque a gente está nas vésperas da gente ter o último exercício em que os lucros são isentos, né? Então, hoje, como a gente já mencionou mais de uma vez aqui, o Lula deve sancionar a lei, ainda sem número, né, que fala da correção da tabela, e como contrapartida veio a tributação da alta renda, né? E o executivo conseguiu, né, aprovar essa lei depois de 30 anos, né, muitas tentativas de tributar dividendo, chamando de alta renda, mas na essência pegando na veia ali dos sócios acionistas e os dividendos, né? Então, na essência, né, a gente vai ter no pagamento de dividendos, a partir de janeiro de 26, qualquer pagamento que superar R$ 50.000, que seja para pessoa física, indivíduo residente no Brasil, vai ter retenção de 10%, e aí lá no final do ano esse contribuinte pessoa física, indivíduo, vai fazer a sua apuração de imposto de renda, e se ele tiver uma renda anual de a partir de 600 mil, ele começa a ter esse adicional. Se ficar abaixo disso, essa retenção volta. Então ela pode voltar totalmente, pode voltar parcialmente,
mas quem tiver essa alta renda, e a alta renda ali aparece como 1.200.000, né? Os 10% vão ser definitivos. Tem lá um teto, né, de alíquota efetiva, mas a alíquota da pessoa chegar no 64, ou o que for a alíquota nominal da pessoa jurídica, mas na essência é isso que vai acontecer. E esses dividendos são sempre tributados, ainda que seja para a pessoa jurídica, independente do valor, se for para o exterior. Então a gente tem na essência, né, com essa tributação da renda, o fim da isenção. Então, esse 2025 é o último ano que a gente tem os resultados carimbados como isentos. Em tese, essa regra deveria atender o período base, né? Então, se eu tivesse, porque isso já aconteceu no passado, né? Antes de 2000 antes de 95, perdão, os lucros já foram sujeitos a outros tributos, né? E o judiciário já tinha sempre feito valer que, olha, o que vale é o regime de competência. Se o lucro nasceu isento, ele deveria continuar isento ainda que eu pagasse depois. Mas essa lei que hoje vai ser sancionada, ela adotou uma regra ali de você é, ter que deliberar o resultado. Você pode até pagar mais adiante, mas você já teria que deliberar e carimbar esse resultado como isento. Vai existir sempre uma discussão, uma tese de que, olha, mas na verdade, se o lucro nasceu isento, deveria ser mantido assim, né? Mas é uma discussão talvez um pouco ingrata e tem um caminho menos difícil, né? Que a gente vai fazer a deliberação, né? Então, na essência, os dividendos podem ser tributados em até 10%, né? Não é só eles, os indivíduos pessoas físicas, residentes fiscais do Brasil vão ter que prestar atenção que tem a alta renda, né, como estão se chamando, vai se aplicar sobre tudo, é que o dividendo pode ser na veia os 10% para depois você eventualmente ter o não ressarcimento. Né? O resto da renda, se eu tiver, eu posso ter pouco de dividendo e muito de outras rendas e cair nesse adicional. É que esse adicional seria apurado anualmente. Mas para quem tem sócio no exterior, a gente tem essa notícia ruim, né? A partir de janeiro, dividendos deliberados pagos já começam a ter tributação. Então, tem um incentivo aqui muito forte para que as empresas revisem o que tem de lucro acumulado, né? Tem também uma outra tese jurídica de, olha, mas o lucro que está acumulado ali pode haver 30 anos ou mais de lucros acumulados, né? Eu deveria, se for para usar os 600 mil que for de base, eu não deveria só usar uma vez, né? Eu deveria compartimentar isso e entender que, olha, senão existe até um desrespeito à capacidade contributiva, né? Alguém que teve lucro de 1 milhão por ano, em 10 anos de lucro isento acumulado, já superou naturalmente aqueles 1 em 200, mas se fosse separar por ano, ele não estaria sempre na alíquota maior. Mas enfim, são teses, né? Eu acho que a granada sem pino aqui em 2025, para os negócios brasileiros que tenham sócio no exterior ou sócio pessoa física, é você realmente deliberar isso. Tá, em várias matérias, por exemplo, hoje do Valor Econômico, os movimentos das companhias abertas, né, que estão fazendo as suas reuniões de fechamento do terceiro trimestre, falando com os analistas, movimento de realmente tentar enxugar o PL ali e pagar isso. E isso conversa com o JCP, né? Quem não conseguir fazer isso, né, vai sempre ter o colchão de lucro acumulado ali para eventualmente pagar a JCP, porque o JCP não morreu ainda, né? Vou botar na madeira, mas ele ainda existe e pode ser uma forma de remunerar o sócio e garantir a dedutibilidade na pessoa jurídica. Mas isso é algo que vai dar bastante trabalho, né? Na essência, o que a gente tem ajudado os clientes esses últimos 30 dias úteis, vamos dizer assim, de 2025, é que eles consigam realmente fazer, carimbar esse resultado como isento, que nunca mais vai existir isso, né? Então, isso envolve não só olhar os procedimentos para deliberação disso, né, e pensar em pagar, eu posso deliberar e pagar, eu posso deliberar e deixar para pagar depois, eu posso deliberar e depois capitalizar, ou já capitalizar e depois, eventualmente, reduzir, e eu posso tentar checar o quanto que o resultado eu já posso chamar de resultado de 2025. Aí tem toda uma avaliação prudente de ser feita sobre o que eu consegui naturalmente formalista, né? Antecipar de resultado para 2025, seja trazendo receita, seja postergando despesa, esse é um ano que eu tenho um bom incentivo para fazer isso, que é o último ano onde eu não tenho mais esses 10%. Então, para além daquela lição de casa, que era conseguir emitir notas fiscais com IBS e CBS a partir de 5 de janeiro, passa na frente agora das prioridades a questão dos dividendos. Então, tem lucro para distribuir, se tem como carimbar como dividendo isento. Acho que essa é a lição que se coloca primeira aí na lista de tarefas de vocês a partir de hoje com a sanção presidencial dessa lei. Não sei se vocês puderam reparar que eu passei aqui rapidamente os slides e já iniciamos o que nós pretendemos falar como o que vem pela frente. Então, a tributação de dividendos é algo que nasce da sanção presidencial de uma lei na data de hoje, mas que tem seus efeitos a partir do ano que vem.
Então, já entramos aí no campo de 2026. E para além da tributação dos dividendos, o outro tema que vai pautar o nosso 2026, assim como já foi em 2025, é a reforma tributária do consumo, também com a provável aprovação pelo Senado do PLP 108, que vai trazer aí a casca, né, do que vai ser o comitê gestor do IBS. é, que vai trazer também, e que nos importa bastante, o que vai ser esse novo processo administrativo. A gente sabe que as companhias vão ter um trabalho bastante grande, intenso, de conciliação interna do que vai ser essa apuração assistida, e para isso ela vai precisar se valer, provavelmente, desse novo processo administrativo para contestar créditos, débitos, a própria apuração mesmo do IBS e da CBS, especialmente quando o split já estiver aí a todo vapor. Então, a gente precisa entender como vai se dar esse novo processo administrativo. A gente está diante de uma estrutura absolutamente nunca vista, então a gente não sabe ainda os conflitos que vão nascer da interpretação de uma mesma legislação a ser feita pela Receita Federal no campo da CBS e pelos estados e pelos municípios ali via comitê gestor no que se refere ao IBS. É claro que a gente que já se prevê mecanismos de uniformização, mas eu acho que a gente tem um campo bastante grande aí para ser explorado nos próximos anos. E acho que providências mais prementes dizem respeito ao próprio split, né? A gente sabe que o sistema, para o split existir, ele está sendo produzido, digamos assim, né? Eu acho que já está para além das discussões, já está lá no campo da produção mesmo, pelas instituições financeiras, que estão envolvidas nesse projeto. A gente sabe que quando esse sistema tiver funcionando, ele vai ser implementado de forma gradual. A gente não sabe ainda se essa graduação vai se dar em função de faturamento ou em função de atividade, isso ainda não ficou claro também. Junto com a questão do split, a gente tende a ver nascer o sistema de cashback. E também a questão da uniformização da cobrança do ITCMD, e a gente assistiu aí fazendo um link com o que a gente viu nos últimos meses de 2025, que foram os planejamentos patrimoniais. Acho que também vale voltar os olhos para essa questão. Mas ainda vamos aguardar ainda esse PLP 108, que deve findar ainda em 2025 para ter seus efeitos lá em 2026. 2026 a gente já passou por algumas questões que vocês estão vendo na tela, que é a fase de teste, né? Já falamos bastante sobre ela aqui. Adequação dos RPs, lembrando que há, então, essa solução de contingência para quem não conseguiu adequar os seus ERPs, para chegarmos, então, na documentação fiscal sendo emitida a contento. E se eu não conseguir emitir essas notas fiscais de acordo com o que prevêem as notas técnicas e Lei Complementar 214. A gente vai ter um grande problema logístico, prevejo eu, de mercadorias paradas, porque não podem ser entregues, porque os compradores não vão poder sequer dar entrada nessas notas se elas não tiverem sido validadas. Então, acho que se você não conseguiu seguir com a adequação do seu RP, veja essa questão da solução de contingência. Para quê? Para que em 2026 a gente consiga trabalhar sobre esse novo enquadramento aí dos cenários que forem mapeados. Então, o que a gente prevê aqui do nosso lado? Que 2026 seja um ano
de falarmos em planejamento tributário. Então, se 2025 foi um ano para falarmos sobre tecnologia, 2026 será um ano essencialmente para a gente falar de planejamento tributário. Por quê? Porque eu preciso necessariamente rever o meu modelo de operação à luz dessa legislação, que, lembrando lá no primeiro slide, quando o Matheus falou que a legislação que está editada já dá a base para a gente seguir com esses estudos, isso é verdade. A gente consegue fazer esse cara crachá, né? Entender como é a operação hoje e colocar essa máscara da nova legislação sobre essa operação para a gente buscar o quê? Pelo menos uma manutenção de margem. A gente sabe que vão ter setores ganhadores e perdedores. Dentro desses setores, teremos empresas que serão mais ganhadoras ou mais perdedoras, mas a gente precisa sempre perseguir a manutenção dessa margem. E para isso a gente precisa recorrer ao já famoso aqui, é o nosso dia a dia, que é fazer planejamento tributário em cima dessa nova legislação. E, obviamente, auxiliar vocês a continuarem a parametrização desse RP, porque a gente sabe que vocês correram para conseguir emitir nota com IBS e CBS, no modo padrão, mas ajustes precisarão ser feitos, então a gente precisa detalhar ali CST, CCLASTRIB dentro dos ERPs e buscar essas novas regras tributárias. Essa vai ser, então, a grande lição de casa de 2026. Isso vai dar origem a outras lições que se seguem, que são negociação de preço, e aí tanto com o fornecedor quanto com o cliente, e revisão de contratos, lembrando que contratos públicos têm que seguir um cronograma que já foi previsto pela própria lei complementar. Isso, obviamente, vai trazer impactos financeiros. Então, simular esses impactos financeiros, que, detalhe, vou chamar bastante atenção disso nesse momento, esses impactos financeiros, eles não são lineares. A gente já viu aqui no escritório, tem empresas que vão ser ganhadoras em 2027 e que vão ser extremamente perdedoras depois, nos anos seguintes, quando o IBS começar a entrar nessa conta. Então, simular impactos financeiros também são parte desse estudo de 2026. Para quê? Para que vocês consigam justamente preservar caixa para anos que vão ser mais duros. Na operação de vocês. E isso faz parte desse estudo que a gente tem oferecido para os nossos clientes através desse nosso produto que a gente apelidou aqui internamente de trás, que é o Tax Reform as a Service. A gente começa com um diagnóstico inicial da operação de vocês, e a partir desse primeiro assessment, né, desse as-is, a gente traça um plano de ação, que é justamente essa fase de planejamento tributário, a qual eu estou me referindo, juntamente com essas simulações dos impactos financeiros, para que, a partir desse plano de ação, que dá origem a uma matriz ali de responsabilidades, a gente consiga passar atividade a atividade, ação a ação, que vai precisar ser executada para lá, ao fim e ao cabo, termos a reforma tributária implementada. Então, contem com a nossa ajuda durante esse 2026, para que vocês consigam percorrer essa fase de planejamento tributário, que eu acho que vai ser comum a todas as empresas que estão aqui nessa manhã conosco. A gente tem, né, durante o ano todo falado desse assunto e realmente a Fernanda está certíssima, né? Acho que esse foi o ano que o pessoal, especialmente tecnologia e áreas mais próximas, esteve preocupado com compliance, né? Agora, 2026 é o que a gente imagina que era do planejamento mesmo. Inclusive, se vocês entrarem lá na nossa landing page, reformatributária.bueno.tax, a gente fala, isso é reforma, o nome reforma tributária até atrapalha, né? Porque, na verdade, isso é a reforma do negócio. Eu costumo fazer essa comparação. É como se a gente estivesse pegando a nossa empresa atual, com os nossos fornecedores, clientes, concorrentes, produtos, colaboradores, e mudasse para um outro país. E esse outro país se chama Brasil pós-reforma tributária. Só que essa mudança é aos poucos, né? E eu vou ter que saber se os meus clientes vão comigo, se os meus concorrentes vão comigo, se os meus fornecedores vão comigo.
e sim o preço, né, fica igual. Então, boa parte das perguntas que a gente recebe sobre esse assunto, a gente sempre responde em duas etapas. A gente tem uma resposta conceitual, mas tem que ver a resposta prática, né? E a resposta prática depende de como o seu negócio vai ser afetado, né? Fluxo de caixa vai ser afetado? Depende. Você vende B2B ou B2C, né? Como você vende? Então, pode ser muito ou pode ser pouco, né? Então, cada pergunta tem dentro de si, né, um parâmetro que é, olha, mas e para você? E para o seu CNPJ, o que que isso vai acontecer? Então, isso traz uma dificuldade para o pessoal da nossa área, né? De buscar apoio interno, inclusive, para você poder fazer essa a ponderação, e convencimento, né, conscientização interna, porque esse não é um problema só do pessoal do financeiro, do tributário, ou da contabilidade, a controladoria, pode afetar muitas outras áreas, né? E a gente, inclusive, tem ajudado clientes a essa conscientização interna, porque vai demandar esforço, né, vai demandar estudos, e o tempo também não é favorável a gente, né? Cada dia que passa é um dia a menos para isso tudo vir uma realidade. E ainda que eu assuma que um dia, né, as melancias vão se ajeitar no caminhão fazendo as curvas ali, os meus clientes, os meus fornecedores e os meus concorrentes podem estar se antecipando. A gente costuma trazer nos nossos eventos exemplos, né, concretos de grandes empresas ou players que já estão se antecipando a tudo isso. E o que a gente acha importante é sempre dizer para o nosso cliente, olha, vamos nos antecipar para não ser pegos depois com alguma surpresa, né? Você está pronto para o seu maior fornecedor mudar alguma coisa que você não está esperando, né? Quantas a gente não viu alguns clientes até algo confortáveis, que, mas eu não tenho esse tipo de regime, então eu não vou sofrer quando acabar esse regime. Mas pode ser que alguém na sua cadeia tenha, né? E aí tem um impacto que. Então a gente não sabe o que não sabe, né? Isso é uma grande verdade aqui. Então a gente tem que buscar isso. E parte do diagnóstico inicial aqui é do nosso lado, quando a gente está apoiando a empresa, entender do negócio, né? Que a gente se julga experiente e muito estudioso no mundo tributário, mas quem sabe do negócio é quem toca o negócio, né? Quem somos nós para ensiná-lo a fazer o negócio que ele fez. Mas saber qual a realidade dele é importante para a gente poder trazer, né, a nova legislação e comparar isso. Então, eu vou colocar aqui o resultado da última enquete para vocês verem. A gente vê que ainda a maioria não fez ou parcialmente fez. E eu acho que, né, tem dois recados aqui. Um é, não se sintam sozinhos, né, quem não fez ainda, porque essa é a nossa experiência. A gente já tem trabalhado com alguns clientes com isso que vocês estão vendo na tela, mas não é tanto quanto a gente imaginou que talvez seria, porque a gente está justamente nas vésperas de uma grande virada de chave, de obrigação acessória e tudo. Então, essa é a emergência, a prioridade, mas a gente julga super importante para 2026 isso passar a ser parte do plano. E é um plano que não se faz rapidamente, né? Essa analogia de mudar de país a empresa não é totalmente exagerada, né? A gente vai ter que revisar tudo que entra e tudo que sai de recurso da empresa, porque essencialmente tudo é consumo, né? É serviço ou mercadoria e tudo está sujeito a essas novas regras. Então é muito importante isso acontecer e que não seja feito num prazo muito apertado. A gente sabe que a alíquota, né, definitiva de referência depende de um período de teste também, mas a gente também cada vez mais tem consciência de como o governo planeja fazer isso, né? Inicialmente, as primeiras orientações davam a impressão de que, olha, só quando acabar o 2026 a gente vai saber essa alíquota. A gente já percebe pelas últimas manifestações, né, dos responsáveis ali que, olha, a gente vai com o Tribunal de Contas, com um monte de gente competente ali, fazer uma amostragem, né, por isso que aquele 1% destacado, mas eles vão diminuir um período de amostra. Não dá para esperar terminar 2026 para definir a alíquota de referência. Você tem então um tempo para, porque isso depende de lei, depende de Senado, depende de um monte de coisa. Então, não duvido que na virada do primeiro para o segundo semestre vão vir mais novidades concretas nesse ponto e estar preparado e antecipar isso vai ser muito valioso. Aí a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa apresentação, mas a gente não podia deixar de falar das teses que esperamos sejam pautadas aí em 2026 para a alegria dos advogados e contribuintes. Acho que a mais aguardada de todas elas, sem sombra de dúvida, é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, antes mesmo da exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases. A exclusão do ISS nada mais é do que uma tese filhote mesmo da tese do século, né, que foi a exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse julgamento já era para ter terminado ali no plenário virtual, foi levado para o plenário
presencial. A gente entende que tem uma questão importante de arrecadação aí para o governo, mas a gente espera realmente que em 2026 essa discussão termine, assim como a da exclusão do PIS e da COFINS, das suas próprias bases. A gente tem também a exclusão dos créditos presumidos, as famosas subvenções, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que a questão do IR e da CS já foi julgado, assim como a finalização do julgamento da exclusão, da limitação da base da contribuição para o Sistema S, a 20 salários mínimos. Essa tese já foi julgada, mas a gente ainda tem uma discussão importante sobre, a modulação ali dos efeitos, que a gente aguarda ser julgada agora em 2026. E, por fim, também essa é uma tese que já há muitos anos está, no STF, que é a possibilidade de tributação dos lucros de controladas e de coligadas no exterior. Também foi julgado já uma parcela dessa tese, mais uma outra parte importante a gente aguarda ser julgado em 2026. Eu acho que sobre essas teses, a gente tentou fazer um apanhado com essas cinco aqui, mas tem uma também muito valiosa, de novo, PiscoFins. Se é PiscoFins, eu sei que é muita coisa, tá, gente? Nossa vida, enfim, de tributarista e nas empresas tenho certeza que é cheia de atribulação, mas eu peço esse cuidado, dê uma olhada no que vocês têm na carteira, porque se não tem essas teses, é muito recomendável que se tenha. A gente sempre teve, né, um fator aqui agravante, né, que nos obrigava sempre a acelerar essa recomendação, que é as modulações, né? A gente tem dados públicos, esse já tem mais de um ano aqui, mas quando o judiciário julga a favor do contribuinte, né, e aqui eu estou falando do judiciário, STF, STJ, a modulação não ficou só limitada ao STF, já é pouca das vezes, mas quando ele faz isso, ele faz majoritariamente com uma modulação, né? Vocês viram nos destaques desse ano, mais da metade deles a gente está falando de modulação, né? Já o que já tinha sido julgado. Então a tendência é eles sempre fazerem modulação. Então, ainda que a gente ganhe, a gente está sujeito à modulação. Então, esperar nunca vai nos ajudar. Primeiro, porque a modulação pode fechar a porta na nossa cara, ainda que o contribuinte saia vencedor. E segundo, porque agora, especialmente no Piscofins, a gente tem, né, o fechamento do período, como a gente já mencionou. E no Piscofins tem uma outra coisa que eu acho muito valiosa a dizer. O governo está sempre olhando para as compensações de crédito Piscofins como se fosse um favor, um benefício, né? Tem uma lei agora sancionada, salvo engano, pelo Alckmin, né, o vice-presidente no exercício da presidência, que falou de ações coletivas, está muito no jornal, tudo isso e tal, mas ela também colocou uma bomba ali, né, de você também tratar como se fosse compensação não declarada, se tratar de crédito de piscofins que não estiver vinculado à atividade da empresa, né, os vulgos insumos, né. Então, se até hoje eu tinha um certo conforto, né, olha, eu sou corajoso, eu vou tomar o crédito e peitar o risco. Agora tem que ser muito mais, porque a tendência é, se isso for usado como argumento pelo fisco, e é muito fácil ele usar isso, né? Ah, eu não acho que isso é parte do seu negócio. É o que ele fala faz 20 anos nas soluções de consulta, em todos os julgamentos que a gente vê o fisco envolvido. É muito fácil ele simplesmente negar e aí o efeito é muito mais caro, né? A gente tem consequências muito piores. Então, o ponto aqui é o seguinte: se é PiscoFins, já existia, né, pela modulação, um fator de, olha, vamos buscar isso, né? E aí a gente tem algum conforto de poder discutir isso via mandato de segurança, para depois compensar com base na a decisão o crédito judicial habilitado. A lei da modulação vê a história do prazo final, que já mencionou, e agora essa tendência do governo de arrochar a auditoria, a fiscalização de compensação de crédito, da não coletividade, nos deixa ainda mais propensos a dizer, olha, se é crédito algo mais seguro, tudo bem você tomar, até porque você, quando for a virada de chave para CBS, você vai poder jogar isso para dentro da CBS. Agora, se é algo discutível, vai ficar mais propenso você tentar buscar o judiciário, porque senão vai ser muito mais fácil você compensar isso depois com base numa sentença transitada de julgado, aí habilitar o crédito, do que você tentar compensar agora e depois ter que ficar brigando para isso depois para o judiciário, toda a dificuldade que você vai ter com suspensão. Tem um efeito natural de você não ter o efeito imediato da compensação agora, né, e as garantias e tudo, mas enfim, se tem algo que está nesse cesto de créditos discutíveis, é algo para a gente prestar atenção. Ainda sobre teses para 2026, eu volto a chamar a atenção para esse possível novo contencioso, que é justamente aquele que diz respeito à exclusão do IBS, da CBS, da base, do ICMS. Porque se
em 2026 a gente começar a perceber que os estados continuam divergindo com relação a essa questão, e aí em 2027 CBS passa a ser exigido e, portanto, poderia, né, compor a base do ICMS, eu acho que os contribuintes podem se antecipar e recorrer ao judiciário para que isso não ocorra, fugindo aí de um efeito ruim também de caixa. Então, acho que é para prestar atenção nessa tese que provavelmente deve nascer em 2026, porque dificilmente os estados vão querer abrir mão dessa arrecadação. Eu tenho uma última, eu sei que a gente já está acabando o tema, mas eu queria dizer só uma última coisa que a gente tem percebido, né? Este ano, embora já tenha um pouco mais de tempo, a gente teve aquela mudança nessa tese das subvenções, né? A última lei de 2023, a partir de 24 e esse 25, é o segundo ano já que a gente teve as subvenções na regra nova, que lembrando, ela manda tributar tudo para você depois se, né, conseguir um crédito de volta, né? Esse vamos tributar tudo, né? É algo importante a ser feito ali, né? Essencialmente será que o que eu tenho é realmente uma subvenção nos termos da lei nova? Veja que o governo está assumindo que, olha, se você ficou brigando para dizer que aquilo era subvenção, especialmente o que é ICMS, e aí você dizer que era lucro isento, agora está dizendo, então joga tudo para dentro da base de tributação e tributa com IR, CS, PIS e COFINS, depois eu te dou um pouco de crédito de IR, se é que você vai cumprir a condição. Mas isso é a mesma tendência do governo tentar usar esse argumento do contribuinte contra ele, eu acho que pode ser usado ao contrário também. Se você, governo, negava que era subvenção antes, talvez isso também não seja subvenção na lei nova. E se não é, não estou obrigado a tributar esse resultado. Isso é especialmente importante para o setor agro, onde a gente tem lá no convênio 100 muitos incentivos que, essencialmente, pela visão do próprio fisco, nunca foram estímulo para implantação ou expansão de empreendimento no Estado. Se não é, não é subvenção. Se não é subvenção, não tem que reconhecer o resultado disso e não tem que tributar isso. Então fica essa tese que está na tela aqui, agrega um outro trabalho aqui que é, vamos ver se realmente eu não tenho uma escapatória dessa lei nova para não ter que oferecer a tributação esses incentivos. A gente está, infelizmente, chegando no nosso tempo, a gente gosta de manter a programação. Acho importante destacar algo aqui, Fê, porque a gente. Eu acho que a gente passou por esses dois temas, que é provavelmente o nascimento do split payment. A gente vai ter maiores regulamentações sobre isso, provavelmente em 2026, e a questão do custo de conformidade, que é importante as empresas, né, junto com essa questão do planejamento tributário, começarem o próprio planejamento tributário das operações, à luz, né, da reforma tributária do consumo, vai chamar a revisão dos processos internos das empresas, e com isso vocês vão poder ponderar a estrutura que vocês têm hoje, em termos de pessoal mesmo, diante desse novo custo de conformidade, que, como eu disse, diz respeito à conciliação em função dessa apuração assistida que vai passar a existir lá em 2027. Em tese de três perguntas agora, eu vou responder duas que eu consigo responder no pinga-fogo aqui, que eu vi no nosso chat. Lucro, né? Distribuição. Tem que separar se você é SA, se você é limitado, se está sujeito, né, totalmente à lei das SAs ou não. Mas, essencialmente, os grandes negócios têm um grande problema, as matérias que estão hoje no valor, né, sobre atender os prazos da lei estatutária, e aí o caminho está sendo, olha, vamos deliberar e já pagar, e tem toda a dinâmica ali do que é o dividendo intermediário e tal. Se o negócio é menor, né, a nossa recomendação tem sido, olha, não temos muita briga com a CVM, não tem talvez sócio minoritário para nos incomodar o credor. Então, olha se você consegue deliberar o máximo possível de lucro, né? Não só os já apurados dos anos anteriores, mas deste 2025, e já deixa deliberado, né? Ainda que fique só no passivo, né? Ou você capitaliza para não afetar índice financeiro, mas a nossa tendência, olha, não compremos a briga de espera encerrar o ano para deliberar o ano seguinte, porque embora ela tenha fundamento jurídico, ela é uma briga que vale 10% de todo o resultado. Então, vamos tentar botar um marco, né, que seja o resultado até novembro, até o máximo que a gente puder, já botar isso como passivo ou no bolso do sócio para levar dos 10% e a briga fica eventualmente para o último mês ali, né? Essa é a primeira. A segunda era de um exportador de serviços, né? Essencialmente a gente, na nova regra da reforma tributária, a exportação continua imune, né? Essa discussão no exportador de serviços, ela é um pouco ingrata no ISS, que depende de onde está o resultado,
Mas tem uma boa notícia, né? Reforma tributária, isso, como o governo vai arrecadar IBS via Comitê Gestor, ICBS, né? Receita Federal, esse crédito volta em recurso para o contribuinte, né? Para ser compensado, ou em dinheiro mesmo, né? Se ele for exportador. Então, aí da teoria para a prática, a gente vai ver como vai acontecer. As primeiras promessas é que o crédito ia ser rapidamente ressarcido. Agora a gente já vê prazos mais de 30, 60, eventualmente 180 dias. Mas a tendência é que a gente, para quem é exportador de serviço, a gente se livre de um grande problema que hoje em dia é conseguir que o município reconheça a exportação ou que a gente vá atrás até de um precatório, né? Porque não existe muito compensação de ISS nos municípios, é muito raro, né, a gente ver esse tipo de instrumento ali, exceto alguma transação, algo assim. Então, a vida para ser um pouco menos difícil. Eu tentei responder duas na frente aqui, mas a gente deixa aqui a promessa e o compromisso da gente pegar as outras que tiveram no chat e as que a gente eventualmente não passou durante a apresentação aqui, entrar em contato com quem se identificou e colocou ali a pergunta e responder. E, naturalmente, para qualquer um que esteja aqui nos ouvindo, fica à disposição. Deixo aqui o convite para seguirem a gente lá no LinkedIn. A gente é bastante ativo, divulga os artigos, os eventos, tudo lá. E deixo o convite também para a nossa comunidade de WhatsApp, onde todo dia a gente manda os links das dezenas de notícias que a gente acha relevantes no nosso universo. Então, muito do que a gente produz fica disponível para vocês, além da landing page que eu já mencionei. E eu termino aqui agradecendo a audiência de todo mundo. É sempre uma correria esse tipo de evento, né? Muita coisa para a gente tentar condensar, mas eu espero ter sido útil e desejo para todo mundo aqui um bom final de ano e um excelente 2026. Também queria desejar um excelente 2026. Contem conosco nesse próximo ano, que, como eu disse, deve ser um ano de muito planejamento. A gente antecipa, nossa agenda de 2026, pelo menos aquilo que a gente já tem em mente. Então, nossas duas newsletters, nossos webinars que voltam em março. E que terminam em novembro com esse evento aqui de retrospectiva. Obrigado pela companhia e contem com a gente. Um abraço, gente. Até mais.